Oiês! Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, da onde vocês estão? Tá frio? Porque Nossa, aqui tá frio, Isabel. eu não aguento. Eu já falei aqui O que Isabel Fioretta. choveu, eu ponho casaco. Mas o carioca é assim um pouco, né? Choveu, já tira todos os casacos do guarda-roupa, mas realmente tá frio. Mas a amiga. gente não tá acostumado com esse frio, não, Tá muito gente. friozinho hoje, úmido, um vento frio e tal. Mas e aí, como é que foi sua semana? Boa, finalizando minhas coisas da faculdade. Suas provas? Finalizado com sucesso. Muito bom. Com sucesso, com ainda sucesso, bem, né? Com sucesso. Cara, mas hoje eu quero abrir o programa falando da Luísa. É. Cara, a Luísa é maravilhosa. Olha a maquiagem que ela fez em você. Dá um close nela aqui, na maquiagem. Olha só. Veio pra cá mesmo, Nath? É. Olha, pra cá. Ah, pra cá. Vocês darem uma olhadinha assim na minha make. Ó. Gente, não. Agora dá uma aqui em mim. Dá um close aqui em mim. A minha câmera é aquela lá, né? Olha aqui. Tá lindo. Não tá lindo? Ó. E o cabelo também. Cabelo também, né? Ó. Tá. Agora, olha aqui. Tá vendo? Gente, fiquei bonita, não fiquei? Luísa merece um prêmio, amiga. Você merece um prêmio. Bom, mas, cara, eu não vou ficar falando muito de números, porque eu acho que, enfim, não é essa a nossa questão aqui, mas estamos bem, hein, amiga? Ah, maravilha. Crescendo, os comentários ótimos. O YouTube deu uma crescida, uma boa visualização. Olha. Agradecer ao pessoal de casa, né, Sandra? Pelos comentários, pelas curtidas, pelo incentivo de vocês, assim, né? E realmente estão nos acompanhando, entendeu, Isabel? Ainda bem, né? Porque os temas que a gente vem trazendo são... Que a gente vem trazendo, isso existe? Sim, que a gente vem trazendo aqui no programa. Tá, porque às vezes eu falo algumas conjugações assim que eu fico pensando, será que é? Os temas que a gente vem trazendo aqui no programa agrada também. Agrada, tem muito a ver com o dia a dia e a realidade das pessoas. Eu gostei muito do programa passado, que era da fitoterapia, sabia? Aliás, fizemos, né, com a doutora Jeane, maravilhosa. Eu gostei muito, eu aprendi muito ali, hein, Agradecer Isabel? muito a presença dela aqui no programa. Foi muito bom mesmo. Agora, lindo. hoje, cara, o nosso programa vai ser um pouco polêmico. De novo, uma polêmica. Nós vamos falar de... Mas não fomos nós que fizemos a polêmica, a gente só vai discutir um pouquinho, conversar. Nós só vamos comentar essa polêmica, fazer da nossa opinião. É verdade. Hoje vamos falar sobre liberdade, amiga. O que é ser livre, na verdade, né? E agora você, que já está terminando a faculdade de Direito... Não, gente, ainda falta muito, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão me pedir consulta. Praticamente uma advogada. Eu já vou te fazer um monte de perguntas sobre Constituição, Você tinha que ter combinado as coisas... Tá vendo como é que você é? Você não combina as coisas antes. Gente, aí eu me enrolo aqui a situação com meus professores. Quem falou aqui que está terminando o semestre com sucesso? Existem outros semestres. É isso, né? Vamos chamar a vinheta? Vamos embora. Chama a vinheta, então, para começar. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para você. O que diz a Constituição... Não, antes disso, o que é liberdade para você? Porque a Constituição depois a gente vê. O que é liberdade para você? Liberdade é você fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser? Não, né? Acho que a minha liberdade... Primeiro tem aquela máxima, né? A minha liberdade termina quando inicia do outro, né? Então, a liberdade é eu ter minhas opiniões, minhas ideias, conseguir expressar essas ideias... mas sempre respeitando as outras pessoas, né? Acho que isso é liberdade. Eu acho... Agora, é tão simples, né? Por que tem tanta gente que não entende isso? Então, porque as pessoas realmente não respeitam os direitos, não respeita direitos, deveres, não respeita o que seria o ápice, assim, de uma sociedade moderna, é que você... Acho que a gente lutou muito para isso, né? Para ter essa liberdade, né? Nós somos um país que já passou por uma ditadura, né? Censura, que eu acho que é uma das piores coisas que
que possa existir, né? Quando as arbitrariedades são cometidas, né, e ninguém pode dizer nada, e você não tem voz para falar. Você não, né, sua voz não chega a lugar nenhum, porque sempre tem um ditador, alguém que faz do jeito que quer e acabou. Então, quando você conquista com a Constituição de 88 vários direitos, e aí a gente está falando também de direito fundamental, dentro da Constituição. O que é direito fundamental, Isabel? Direito fundamental, o direito que todas as pessoas têm. Aí seria um direito à própria liberdade, direito à vida, né? Direito a não ser discriminado, por exemplo, é um direito, né? Dentro da sociedade democrática. E a Constituição, ela traz, entre os seus inúmeros artigos, a gente fala que tem o artigo 5º, que é um artigo crucial, né? Dentro da Constituição, que ele trata de vários assuntos. E dentro desse artigo 5º, eu acho que é no inciso 4º, inciso 4, ele fala que é livre a manifestação do pensamento. Então, eu sou livre para expressar minhas opiniões, minhas ideias, sem ter medo, né, de sofrer uma censura por conta disso, mas é vedado o anonimato. Então, às vezes, existem essas pessoas que querem, acham, né, falam o que quer e o que não quer, mas está ali no anonimato por trás da internet, por exemplo. Ah, você usa ali um pseudônimo, nome falso. Eu tenho essa liberdade, mas eu falo, eu coloco minha cara e digo. Entendi. Né? Porque as pessoas também têm direito à defesa. E dentro dessa minha liberdade, eu não posso ofender pessoas, eu não posso discriminar pessoas. É o que a gente espera, né, de uma sociedade democrática. É isso. Porque, veja só, né? A gente fala muito sobre os limites da liberdade, né? Eu me lembro, Isabel, mas a liberdade não pode ter limite. Bom, mas houve um tempo em que a gente não usava cinto de segurança. Aí se pesquisou e se entendeu que o cinto de segurança era importante para preservar vidas nos acidentes, bababá, aquela coisa toda. Aí, eu tenho liberdade para mim não usar cinto de segurança? Então, Sandra, o que acontece? As pessoas têm várias liberdades e vários direitos. O problema é que esses direitos não são absolutos. Toda vez que eu tenho um conflito por exemplo, se eu tenho privacidade, eu tenho vida, eu tenho propriedade, isso é feita uma balança para isso. Um equilíbrio. A sociedade vai se equilibrando. Então, quando eu tenho um conflito, eu preciso dosar. O que é mais importante? Sabe? É a privacidade, é a vida. Existe uma balança para isso. E é assim que a justiça trabalha, né? Porque tudo é importante. Eu tenho direito à minha liberdade de expressão, tenho direito à vida, eu tenho direito a não ser discriminada, eu tenho direito a ter casa, eu tenho direito a ter saúde. Mas e aí? E na hora que existe o conflito entre tudo isso? Entre o seu direito individual e o direito coletivo da sociedade, Sim, você quer dizer? Até porque impera dentro da justiça e dentro da própria Constituição. Cada um obviamente, cada ser humano ele, é único. Mas existe uma prevalência pelos direitos coletivos. Esse exemplo que eu dei do cinto de segurança é pertinente? É isso mesmo? Claro, existe uma lei para isso. Né? E essa lei é voltada para preservar a vida. Então, eu não tenho liberdade de falar assim, não, eu não quero preservar a minha vida, então eu não vou usar o cinto de segurança. Tanto é que você pode ser multada porque você não está com cinto. Né? Eu acho que é porque existem várias leis, e aqui é interessante, não só no Brasil, mas a gente tem uma Constituição que a gente chama de Carta Magna, né? que é a coisa suprema do país e deveria ser seguida à risca. Mas ainda assim, a gente tem que ter uma infinidade de leis para garantir o que está escrito lá. E ainda assim, as pessoas passam por cima disso. E ainda assim, as pessoas querem burlar esses direitos. E ainda assim, as pessoas acham que a sua liberdade é maior do que do outro. Isso se deu muito, sabe, Isabel, você estava falando ali, eu estava lembrando. Você sabe que teve um tempo que a gente fumava dentro dos locais, né?
dentro dos sei, restaurantes, sei. até dentro do avião. Tinha fileira de quem fuma e a fileira de quem não fuma. Como se... Nossa, no avião também fumava, Fumava-se gente. dentro de avião, cara. Você acredita? É que eu vim andar de avião mais tarde, Mas né? não, Já porque era você era mais nova que eu. dentro do avião. Que Dentro do loucura avião. isso. E aí foi feita uma lei para você não fumar mais em lugar fechado, não fumar mais dentro do avião, não fumar mais em restaurante, etc, etc. Aí eu fumo se eu quiser, aonde que eu quiser. Não, Também porque aí você tem que ver o interesse coletivo. Não é o seu interesse. É o interesse da coletividade. Você está num restaurante, você está num avião, é só você que está naquele espaço? Você tem um monte de outras pessoas ali que não são obrigadas a ficar com a fumaça do cigarro. Na sua cara ali, com aquela fumaça. É. Sabe? Isso é pensar no direito coletivo. O direito coletivo, ele sobressai sobre o direito individual. É assim que trabalha, né? Então, quer dizer que essa história da liberdade, que eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, como que eu quiser, é vírgula. Vírgula. Vírgula, a gente precisa ver. Várias vírgulas, inclusive. Várias. Porque é isso, né? A sociedade, o coletivo, ela vai evoluindo e ela vai criando leis para se equilibrar. Exatamente. Essas leis que vão determinar as convivências. Exatamente. E sempre pensando na preservação da vida, na preservação das liberdades. Pois é, agora eu acho graça, sabe, Isabel? Porque as pessoas falam tanta bobagem, né, amiga, na internet. A gente vive nesse meio, mas assim, vamos embora combinar. Tem gente que fala qualquer coisa, né, sem levar em consideração legislação, sem levar em consideração a evolução da nossa Constituição, sem levar em consideração a evolução da gente como sociedade, inclusive. Exatamente o que eu ia te falar, não é, né? É a evolução da sociedade. Porque, assim, tanto é que leis são criadas a todo tempo justamente para que haja esse equilíbrio e para que você acompanhe a evolução da sociedade. Porque se não houvesse essas leis não fossem criadas, nossa, a gente ia ficar... A gente tem lei de 1940. Ia ser uma esculhambação, né? Ia ser, exatamente. Ia ser uma esculhambação, porque entendeu? Eu uso o cinto de segurança se eu quiser, eu fumo onde que eu quiser, As leis são criadas para isso, para estar acompanhando toda a evolução da sociedade. Sabe? Como, por exemplo, eu tenho o código que fala da união entre homem e mulher. Vamos acompanhar a evolução da sociedade? Existem outros tipos de família? Sim, existem vários tipos de família. Então, são criadas leis para que garanta a essas famílias também a ter os direitos de qualquer família. De qualquer família. E a gente acha um absurdo. Tem gente que acha que é um absurdo ter algum tipo de família diferente da sua, né? Pois é, Sandra. Se as pessoas realmente, se não houvessem... se não houvesse todo o tipo de preconceito que a gente sabe que existe no Brasil, todo tipo de discriminação, né, com grupos que são chamados minoritários, né? E até vulneráveis. A gente não precisava, se não houvesse isso, a gente não precisava de tanta lei, né? De tanta lei. E as leis são feitas justamente para tentar garantir algum direito dessas pessoas. Olha que coisa horrível isso. Para mim é. Para mim é. No nosso caso, né, Isabel? Por exemplo, as mulheres... Houve uma época da nossa existência e uma época que a gente ainda lembra que tudo bem se a mulher apanhasse, tudo bem se o marido trancasse uma mulher no manicômio, tudo bem se você... Gente, marido podia matar a mulher em defesa da honra. É isso. Sabe? É isso. E ainda assim a gente tem que fazer lei, sabe, feminicídio, lei para aumentar a pena da pessoa que faz aquilo, que mata. E ainda assim, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. E mais mata a comunidade LGBTQIA+. E a comunidade LGBT. Então, assim, aí tem que fazer um monte de lei para isso. Um monte de lei para respeitar as pessoas. Então, assim, eu tenho que fazer lei para respeitar você, ou para me respeitar, que não penso igual a você. Que sou diferente de você. E a Constituição brasileira, a nossa Constituição, ela garante esse direito individual, né, Isabel?
Claro, garante. A Constituição é linda. A nossa Constituição é linda. É extremamente democrática, é linda. O problema é que não se segue o que está ali, né? Hoje você vê, tem deputado eleito que quer mudar a lei, que existe sei lá, desde 89. Né? Que já foi um avanço nas conquistas dos direitos individuais, por exemplo. Claro. Que é retroceder. A gente viu mesmo que com essa escalada da extrema-direita no Brasil e no mundo também, o desejo que essas pessoas têm de retroceder nessas conquistas, né? Então, mas é o tempo todo isso, né? É o tempo todo. Então, você pega vários grupos, vou citar aqui alguns, né? Grupos minoritários, né? Uhum. Pessoas negras, grupo minoritário. É majoritário, que eu acho. Majoritário, mas... né? Sim. Minoritário em direitos. Minoritário em direitos, em conquistas, em oportunidades, né? Então, temos população negra, temos os indígenas, população LGBTQIAPN+, temos as pessoas com deficiências, temos as mulheres, temos idosos, temos as pessoas pobres, né, que na sua maioria aqui, pobre, quem é pobre? 70% da população brasileira é pobre e é preta. Negra, preta. Né? Se eu sou mulher e sou preta... Aí já fudeu mais ainda. Se eu sou mulher, sou preta, sou idosa... Piorou. Se eu sou mulher, sou preta e sou gorda... Ixi! É isso. Né? E as leis são feitas para garantir o mínimo para essas pessoas. Se eu sou uma pessoa com deficiência... Então, assim, esses grupos, eles são excluídos desse contexto social. Né? Eles não estão dentro desse contexto social. E aí é muito complicado. E aí eu estou te falando assim, enquanto uma mulher preta, quando as pessoas falam que é mimimi a história do racismo... e aí muita gente fala desse racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É uma coisa que está enraizada dentro da sociedade. Por que eu entro numa universidade, num curso de medicina, e por que eu não encontro pessoas negras fazendo esse curso de medicina? Sabe? Porque não tem oportunidade. Porque eu não tenho oportunidade. E aí eu tenho que fazer... Por que eu entro em bons restaurantes e não vejo pessoas negras? Por que eu não consigo ver pessoas negras em postos de comando de trabalho? É um problema só da população negra? Ou será que essa população, por exemplo, não teve oportunidades? Eu estava vendo também esses dias, Isabel, a Erika Hilton falando que também, além de ser uma mulher trans, também é negra. Mas ela estava falando um pouco dessa... Ela é muito defensora dessa comunidade LGBTQIA+. Eu nunca sei falar todas as letrinhas ainda. E ela estava falando também da estatística de mortes, também das estatísticas de assassinatos, né? E também na estatística dessa discriminação aí toda que você está falando, então, entendeu? A Erika... de todos as oportunidades de trabalho, oportunidades de ocupar lugares, ela até fala de corpos como os meus ocupar lugares, ela tem toda uma teoria em torno disso, mas, por exemplo... Ela está hoje na Câmara Federal. E ela está certa, de corpos como o dela. Né? Porque ela, por exemplo, é uma pessoa, uma mulher que desafia o tempo todo. Desafia, Né? E por desafiar, né? Por estar esse corpo ocupando o espaço que ocupa, tendo a visibilidade que tem. Né? Ela é negra, é trans, é uma mulher... veio de muito baixo, passou maus bocados na vida, assim como várias pessoas passam, mas superou isso. Ela hoje ocupa um cargo de poder e de influência. E muito não grande. É uma influência só no Brasil, é uma influência no mundo. Ela estava em Portugal esses dias, Isabel, você imagina o que não deveria acontecer, mas imagina o ódio que algumas pessoas sentem desse corpo. Desse corpo está ocupando o espaço que ocupa. Você já pensou, Isabel, aqueles deputados... E tendo voz. Tendo voz. Aqueles deputados, além de todo, sabe, de direita, cafonas, horrorosos, sabe, retrógrados e tal, ter que
ser obrigado a conviver com uma mulher bonita daquela, e não só por conta de ser bonita nem nada, mas inteligente pra caralho que ela é, né? Muito, né? Muito. Então, você olhar e falar assim, será que eu sou tão burro, tão feio, tão retrógrado, tão atrasado, e sou obrigado a conviver com uma mulher tão inteligente como essa? Eles devem odiar mesmo, sabe? E aí, com certeza, né? Quer dizer, assim, o que você está fazendo aqui? Nós trabalhamos a vida inteira para você não estar aqui. Exato. O que você está fazendo aqui? Pô, o que é Será isso? que você não sabe qual que é o seu lugar? Qual é o seu lugar? É isso. É isso aí. Sabe? É sobre qual que é o seu lugar? E aí, eu peguei até uma fala aqui da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira preta, maravilhosa, também reconhecida no mundo inteiro. E ela fala que o racismo, por exemplo, ele é um sistema de opressão que nega oportunidades a grupos por conta da sua cor de pele. Isso é muito triste. Mas essa questão que a Djamila está falando, especificamente sobre o racismo, mas esse conceito se aplica a qualquer discriminação? A qualquer. É um sistema de opressão que nega oportunidade para as pessoas. Para as pessoas. Por alguma característica que ela tenha. Por alguma característica. Que eu acho que não é tão agradável aquela característica, então eu determino que aquela pessoa vai estar limitada para alguma coisa. Exatamente. Exatamente. E aí você chega nas faculdades de medicina, eu estou falando medicina porque é um curso, vamos dizer assim, né? é um dos tops. Mas a gente tem engenharia, a gente tem outros, né? Você não encontra pessoas negras, é difícil você encontrar alguém com deficiência, né? Não encontra pessoas pobres. Pobres, é difícil ver essas pessoas em postos de trabalho. Quando você encontra uma pessoa indígena que fez mestrado e doutorado, eu já vi gente falar assim, mas essa pessoa não é indígena, não. É isso que a gente passa. É isso que a gente passa. Né? Então é a opressão. Eu já vi gente falar, sabe como, Isabel? De pessoas formadas assim, e a pessoa falou assim, eu não vou nessa pessoa não confio. Então, uma vez eu estava vendo um rapaz médico, preto, médico, e aí às vezes ele fala da rotina dele, né, de trabalho, de casa e tal. Ele encontrou com uma senhora humilde. Você vê como é que esse conceito está enraizado mesmo na cabeça das pessoas. Ele começa a conversar com ela, acho que num ponto, não sei se era de ônibus, mas indo para trabalhar. E ela começa a perguntar o que ele fazia, e ele fala. Não, eu tô indo pro hospital e tal, não sei o que, eu tô indo trabalhar. E aí ela pergunta o que ele fazia, ele diz, não, sou médico. Você é enfermeiro? Não que, porque assim, a carreira de enfermeiro é tão, né? Eu acho que falta até pouco, porque acho que as disciplinas e os conteúdos são... É uma profissão também bem difícil, né? Como a medicina. Ser enfermeiro... Mas ela já queria que fosse uma você categoria... Técnico, você é técnico de enfermagem? E ele falava médico, e ela não conseguia ouvir. Ela não conseguia... Ela não realizava. Ele, preto como médico. Né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas que furam essa bolha, como a Erika Hilton, como um médico preto, uma médica preta, intelectual, né? E a gente tem vários intelectuais pretos, né? No Brasil. Mas é difícil, né? É difícil até para uma outra pessoa preta, pobre, entender que essa pessoa que é igual a ela está nesse lugar. Por quê? Porque eu acho que durante todo esse tempo as pessoas foram assim... Relegadas. Não, essas pessoas, eu tô falando assim, nós fomos levados a acreditar que não era capaz. Esse não era o meu lugar. Não era o seu lugar. Sabe? Exatamente. A gente que foi não levado, era capaz de estar ali. A gente foi levado a crer nisso. Que a gente não era capaz de estar num cargo importante de trabalho. Que a gente não pode fazer um curso como esse. Que eu não posso ter uma vida confortável. Que não pode entrar naquela loja, que eu não posso entrar nessa loja. Tanto é que a gente vê tantos atos de discriminação. Você falou em loja, né? Pessoas negras, por exemplo, que
que tem que tirar roupa. Mas tem nem que tirar... só. Entra uma pessoa gorda numa loja de marca para ver se Também. alguém vai atender. Não vai. Não vai atender. Então, assim, é você negar muitos direitos. Entra uma mulher trans numa loja de roupa feminina, não vai ser atendida. Não. E aí é uma coisa que a gente já fala. É aquela pergunta mesmo, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Seu corpo não é para estar nesse lugar. Sabe? Nós, descendentes de europeus maravilhosos, nós não permitimos que você esteja aqui. Nós não vamos deixar. Sabe? Não vamos deixar. Mas escuta, voltando aqui à questão, então, da liberdade e das garantias. A gente está passando, Isabel, por um momento aqui de um debate muito grande aqui sobre a tal da liberdade de expressão. Tá certo? Então, o que é essa liberdade de expressão? Que a gente não pode, a gente precisa garantir, sabe, a liberdade de expressão, a gente precisa ser radical nisso, sabe, a gente não pode deixar nunca ninguém tolher a nossa liberdade de expressão, blá, 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 não, blá, eu também blá, acho blá. que não. Eu também acho que não. Agora eu quero te o que eu tô querendo comunicar aqui na minha liberdade de expressão? É isso que eu queria entender. Por exemplo, eu também sou totalmente super favorável à liberdade de expressão. Eu quero expressar o que eu penso. Nós estamos aqui hoje na nossa liberdade de expressão. Exatamente fazendo isso. Mas não vi até agora a gente desrespeitar ninguém aqui. Eu quero aqui, na minha liberdade de expressão, garantir a ciência, garantir as conquistas sociais. Eu quero aqui, na minha liberdade, algumas garantias para que eu possa me equilibrar nessa sociedade que a gente estava falando. Agora, quando a minha liberdade de expressão fere a Constituição brasileira, essa liberdade, ela deve ser aceita? Essa liberdade de expressão, quando ela fere a Constituição brasileira? Eu acho que, inclusive, você deveria perder esse teu direito. Se você está usando a tua liberdade de expressão para ferir e para inferiorizar, humilhar o outro, você não tem direito à liberdade de expressão. Você não tem? Não. E a Constituição garante que certas posturas são crimes mesmo? São crimes. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para humilhar alguém, inferiorizar alguém. A minha liberdade de expressão é para eu não ser censurada nas minhas ideias, mas ideias claras, ideias que corroboram com uma Constituição que existe no país, né? Com respeito, que é uma coisa que a gente sempre falou aqui no Simples. Tudo começa pelo respeito. Então, cara, eu queria entender por que é tão difícil das pessoas entenderem isso. Eu queria compreender aonde é que tá. Porque a gente... Olha, eu vou ser bem clara aqui. Vou dar meu exemplo aqui. Eu vou dar meu exemplo aqui. Todo mundo está falando sobre essa história da juíza ter dado 5 anos de cadeia. Você está falando o quê? Pro humorista? Pro humorista Léo Lins. Não, foram 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos. Um pouquinho mais de 8 anos? Sim. E ela diz, depois eu até queria saber se você viu o despacho dessa juíza, se você ficou sabendo, que eu queria entender se esse despacho, por exemplo, é arbitrário, entendeu? Porque o que alguns humoristas falam que é arbitrário, que é onde já se viu censurar o humor, etc. Eu estava aqui pesquisando na minha preparação aqui, eu vou até ler para você. As piores piadas do Léo Lins são aquelas que frequentemente envolvem temas considerados sensíveis ou ofensivos, como racismo, gordofobia, capacitismo, utilizando-se de estereótipos e generalizações para construir humor. Ele frequentemente aborda essas questões de forma irônica e controversa, o que gera debates críticos sobre o limite do humor e a liberdade de expressão. Alguns exemplos de piadas controversas do Léo Lins. Piadas de pessoas com deficiência física. Ele acha graça de pessoas com deficiência física. Pois é. Agora, o que tem de engraçado numa pessoa com deficiência física, Isabel? Qual que é a graça nisso? Então, existem várias pessoas e outros humoristas, né, que
estão defendendo, né, o Léo Lins, dizendo que é um absurdo, que está ferindo, né, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão e tal, né, por ser Mas humor. o que eu queria, independentemente de você que é uma futura advogada, falar sobre a questão da lei, mas como pessoa comum, você acha engraçado você ficar tirando sarro e rindo de pessoas com deficiência física? Claro que não. Qual que é a graça disso? Não. Piada sobre racismo, acabamos de falar sobre a questão do racismo. Qual é a graça de fazer piada contra pessoas pretas? Piada sobre gordofobia. Qual é a graça? Eu sinceramente, assim, eu queria entender, sabe? E aqui eu não estou querendo dar uma de puritana, que eu sei que muitas vezes a gente faz assim, sabe? A gente comete maldades até fala mal das pessoas e tal, mas eu falo mal de gente que eu não gosto. Eu falo mal. Mas eu procuro saber. Não, eu falo. Não, tá mas bom, eu procuro o que acontece? Uma coisa eu falo mal de uma pessoa que eu não gosto pelas ideias dela, pelo que ela representa. Tá. Mas eu não vou falar mal da pessoa porque, você entendeu? Tá. Das ideias. Aí você fala mal da pessoa, fala, você viu a opinião daquela, podia estudar mais um pouco. Ou então você fala, olha, você viu a opinião do fulano? Acho que ele só lê a orelha do livro, não consegue ler o livro inteiro, entendeu? Você vai tecendo opiniões. Você tinha falado, antes da gente começar aí, que a defesa do Léo Lins, né? Que ele foi condenado a 8 anos e pouco pela juíza. Tá aqui, fala aqui que a defesa dele argumenta que o conteúdo da piada faz parte do seu trabalho como humorista e que ele não tinha intenção de ofender ninguém, mas sim fazer rir, utilizando ironia e exagero. O humorista afirma que suas intenções não foi de atacar, mas de fazer uma crítica social através do humor. Quer dizer que o Léo Lins agora é um defensor? Não. Então, eu não sei, aí eu teria que consultar meus professores, mas eu não vejo nenhuma crítica social dentro do trabalho desse menino. E eu vou te falar, a gente já teve um período no país, que foi na década de 80, 90, que a gente tinha esse humor, né? Que é um humor ácido, né? Que fala das pessoas pretas, com deficiência, todo mundo ria nessa época. Acontece que a sociedade vai evoluindo. Mas acontece que eu acho que o humorista Léo Lins, coitado, ele não evoluiu. Ele tá lá atrás ainda. Porque aquilo que a gente falou, a sociedade vai evoluindo para garantir uma melhor convivência entre os seus. Então, quando você faz uma piada contra... Por exemplo, tem uma lá que ele fala que o preto reclama que não tem trabalho, né? Mas que na época da escravidão tinha e também reclamava. Então, é sério isso? Então, isso é crítica? Isso não é crítica. Isso você está reforçando, né? Quando eu faço, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, você está fortalecendo, para mim né? Você está fortalecendo e você está discriminando pessoas que já são inferiorizadas. Mas não é nem isso. Eu acho que mais do que isso, o que ele está fazendo é uma defesa implícita na questão das pessoas escravizadas. Sim. Ele está fazendo uma apologia a dizer que aquela situação que nós já superamos da história era melhor. Sim. E que as pessoas negras pelo menos se contentar. Porque pelo menos naquela época as pessoas já nasciam, né, já estavam empregadas, ou seja, escravizadas. Porque alguém falou para ele que uma pessoa escravizada é uma pessoa empregada? Não, ele não sabe, não deve saber. Não deve saber. Então, assim, o que acontece, e, na minha opinião, eu acho que chocou foi a mão pesada da juíza para dar a sentença o tempo. Mas ele falou também, vou te falar uma outra piada que ele falou sobre incesto. Essa piada de incesto, essa piada de incesto é um negócio sobrenatural, gente. Ele diz o seguinte: você sabe quantas crianças nesse país são abusadas diariamente? Toda hora. E aí é o seguinte... E os abusos acontecem justamente por quem deveria proteger, em sua maioria. Aí ele faz uma piada dizendo que era melhor transformar abuso de infantil em incesto, porque assim a criança ia reclamar com o pai. Pois é. Agora, aonde é que tá a piada nisso? Não, e tem crítica social aí? Não, qual é a crítica social que tem nisso? Ironia, pra mim ironia é outra coisa. Não, e assim,
Eu queria muito, assim, muito, que alguns humoristas que fazem essa defesa, e tem uns que falam assim, não, eu não acho, mas a juíza poderia pensar, porque tem um outro argumento, Isabel, que fala assim, por que você não pode fazer isso numa novela, ou numa peça de teatro, ou em algum lugar? Porque se ele, por exemplo, tivesse vestido de palhaço e tivesse fazendo essas piadas, então ele não seria condenado. Mas ele estava lá fazendo um show travestido de humorista. Não tenho nem paciência para ouvir. Não tenho nem paciência. Aliás, ele deveria ter um critério para usar as piadas dele, porque vamos colocar o humor... Vamos colocar, não. O humor é uma arte. Assim como você faz teatro, cinema, é uma arte. É uma arte. E a arte serve para educar também. A arte serve para conscientizar, para educar pessoas, não para fazer isso que ele faz. Quando eu tenho dentro de uma peça teatral, dentro de uma novela, aí eu tenho situações que acontecem. Vamos supor, tenho lá um espetáculo teatral que vai tratar de alguma coisa da escravidão. E aí eu tenho a pessoa que é escravizada e tenho o capataz, por exemplo. Uhum. E aí eu estou mostrando como que isso acontecia. Isso é para te mostrar que acontecia aquilo ali. Isso é uma crítica. E quando você diz que isso não pode mais acontecer. O que esse cara faz não tem nada a ver com isso. Ele está completamente desatualizado. Agora, eu vou falar pra você uma coisa. Sabe? Você tava falando. Agora, o cara é tão corajoso. Não, corajoso é esse pessoal que tá defendendo ele, né? Fala esse tipo de coisa. Corajoso de fazer piada. Por que ele não faz uma piada contra o agro, que polui, que faz comida, bota agrotóxico nas comidas? Só tem gente branca no agro e com dinheiro. Por que ele não faz piada contra judeu? Porque judeu é rico. E vai acabar com ele. Por que ele não faz piada contra grandes empresários? Uhum. Por que ele não faz piada com quem é fazendeiro que acaba com a natureza, que desmata? Por que ele não faz isso? Não, e quando ele faz... Por que ele não é tão fodão assim para fazer crítica social, que ele não faz crítica social onde realmente interessa para a sociedade? Porque, no fundo, aí pode cortar se vocês quiserem, ele é um cagão. Ele só sabe fazer piada sobre os vulneráveis. Exatamente. Sobre as pessoas que não têm como se defender. E aí, nesse caso... E que são vítimas, né? Que são vítimas e que, nesse caso... O direito à sociedade e a Constituição brasileira precisa defender essas pessoas. Porque eu quero ver ele falando mal de quem vai lá derrubar a árvore na Amazônia. Ele fala mal? Não. Não fala. Isso seria uma crítica social. Claro. Aí seria uma crítica social. Não é possível, né? Porque tem muita gente que faz piadas de discriminação contra a religião das pessoas, mas contra alguém que está numa religião em posição de poder, ele não faz crítica. Não. Porque ele tem medo. Não. Até porque a pessoa tem que ser inteligente para fazer esse tipo de piada, né, Sandra? E ele é burro. A pessoa, para fazer esse tipo de piada, a pessoa tem que ser bem inteligente para ela fazer... usar o humor para fazer uma crítica social, né? Isso exige um pouco de leitura, isso exige um pouco de saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Conhecimento histórico. QI, né? Por exemplo, de ser inteligente. E quando eu faço isso, quer dizer, quando ele faz esse tipo de show, né? Você acha que ninguém sai de lá e reproduz essas idiotices que ele fala lá? Isabel. Então, assim, gente, a juíza... Sabe por que as pessoas estão assim? Porque a juíza pesou a mão mesmo e acho que não está errada. Só que sabe o que ela fez? Existe uma lei para isso. Existe lei. Qual é a lei, Isabel? Ela não foi arbitrária, ela agiu dentro da lei. As pessoas não estão acostumadas que a lei, por exemplo, de racismo seja utilizada de forma correta. A lei de injúria, que agora em 2023 teve uma outra categoria, passou por um outro patamar, né? Uhum. Que é a injúria considerada como crime de racismo. Uhum. As pessoas não estão acostumadas que essas leis sejam cumpridas. Qual, você tem o nome da lei aí? O número? Tem Desculpa. várias. Tem várias? A gente tem a lei 7.716, ela é de 89. Não sei nem se tem um ano depois da Constituição. Ela fala do racismo, ela define crimes resultantes de preconceito de raça e de cor.
Então tem uma lei para isso. Tem uma outra lei que é o Estatuto da Igualdade Racial. Vai estabelecer políticas para garantir a igualdade, combater a discriminação racial. Aí tem a outra lei de 2023, 14.532, equipara a injúria racial contra o crime de racismo, como crime de racismo. O crime de racismo é inafiançável dentro da Constituição, é imprescritível. Ele não prescreve. Eu não posso pagar fiança. Então, quando as pessoas veem essas leis serem aplicadas, como essa juíza aplicou no Léo Lins, né? Léo Lins. Aí todo mundo fica não é possível. Porque o fulano fez aquilo. Gente, não vamos confundir os crimes. Cada crime tem sua pena. Cada crime tem sua pena. Tem alguma lei que... Agora, beleza, você quer usar arte, quer humor, usa de maneira inteligente. Não usa para estar humilhando as pessoas, inferiorizando as pessoas, fortalecendo uma discriminação que já é latente na sociedade brasileira. O Brasil é racista. Existe alguma lei sobre outras discriminações, Isabel? Sem ser... Tem a própria Constituição que pune qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Isso aí também está no artigo 5º, que é o artigo completo aqui da Constituição. Então, eu não posso, gente. Eu não posso discriminar as pessoas porque a pessoa é deficiente. Por qualquer motivo. Não pode. Não pode. E aí esse cara vem e usa o humor para fortalecer e humilhar pessoas. Sabe o que é uma dor? A dor da pessoa... Você acha que é mimimi, né? Alguém acha, em sã consciência, de você ter que ir pra rua para fazer manifestação para garantir os seus direitos? Alguém acha que isso é legal? Sabe? Alguém acha que é muito bacana ir pra rua, ficar lá gritando, fazendo manifestação para falar eu existo, eu tenho direito, como várias pessoas fazem, que a gente conhece, né? No Brasil existem vários movimentos. Em vez dessas pessoas estarem descansando, viajando, levando a sua vida, tendo oportunidade, tendo a sua vida. Não, eu tenho que ir pra lá, pra rua pra garantir, pra falar assim, cara, eu existo. Eu tenho direito isso aqui. É verdade. Sabe? Para as pessoas, para o Estado me enxergar. Alguém em sã consciência acha que é isso? Aí a pessoa fala que é mimimi. Não é mimimi, é o tempo inteiro. Essa questão da infância, também questão da mulher, é uma coisa que me impressiona muito nas piadas desse cara, que ele fala que mulher para ele tem que ser igual isso, que tem que ser não sei o quê, com 12 anos. Para! Gente, abuso infantil. Sabe? Uma coisa que é combatida no Brasil o tempo inteiro. O tempo inteiro. Crianças que deveriam ser protegidas estão sendo abusadas o tempo todo. E o cara faz piada com isso. E ele consegue fazer piada, porque é o quê? É uma crítica social? É ironia? Da onde ele tirou isso? Ele não sabe o que é isso. Sabe? É muito absurdo. É muito nojento, sabe? É muito nojento de ouvir e de ter gente que ainda aplaude esse tipo de coisa. De fortalecer esse tipo de coisa. Tem gente... Olha, eu vou falar... Posso te falar uma coisa? Eu me decepcionei com algumas pessoas, sabe? Sobre esse assunto, porque teve inclusive vários humoristas que a gente achava muito legal. Muito já não acho mais. Que falam o seguinte, assim, não sei, quem sabe, talvez, pode ser, sei lá... Cara, eu acho que nós continuamos aqui sendo intransigente com os intransigentes. E se a gente não conseguir, Isabel, tipo, botar os pingos nos is, a gente não vai mesmo trabalhar para ter uma sociedade que consiga viver dignamente entre as suas diferenças, entendeu? Não. Agora, assim, eu acho que assim, ou a gente aprende definitivamente a não rir da deficiência do outro, e aí não é só de uma deficiência física, mas de qualquer coisa. Ele faz também piada sobre pessoas com transtorno mental. Nossa. Que é uma luta pra família. Uma luta pra família. Que é isso? Uma luta que... Olha, que a família tem para fazer com que o seu filho, a sua filha, o seu ente querido se desenvolva, consiga conviver socialmente, consiga ter o mínimo de dignidade e tal. Aí vem
Sandra, é repugnante. Né? E aí eu fico espantada quando a gente vê pessoas esclarecidas, né? Apoiarem e tá tentando igualar. Não, mas aconteceu um monte de crime. E ninguém falou nada. E esse garoto foi condenado por isso. Gente, os crimes têm suas penas. Você não quer levar a pena? Não cometa crime. Simples assim. Simples assim. Não quer ser preso? Não cometa crime. Cometa crime. Sabe? E eu não posso... É isso que eu tô te falando. A arte serve para educar. A arte serve para abrir horizontes. Não para fazer isso que esse cara faz. E o humor é uma arte. Claro que é. E ele não pode usar esse humor para fazer isso. Para estar reforçando uma situação que as pessoas querem combater o tempo todo no Brasil e que é extremamente cansativo. Para todos os grupos. Estou falando para a população preta, que tem vários movimentos negros no Brasil, que tem que toda hora ir para a rua para falar que existe, sabe? Para não ter seus filhos mortos pela polícia, pelo Estado. Estou falando da população LGBTQIA+, que tem que garantir seus direitos. População que mais morre. O Brasil é um dos países que mais mata. Por você não ser igual e por você não aceitar. Quem é você para não aceitar os outros? Não, e quem é você para ficar rindo de pessoas que têm algum transtorno mental? Claro! Que é uma situação pesada para a família, que tem que lutar o tempo todo. Pessoa com deficiência, toda hora é estatuto disso, é daquilo, é lei para reforçar, é lei para eu ter garantir acesso. Coisas básicas. Não, e também pela garantia E o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora vão fazer piada de que mulher é bom que nem uísque quando tem 12 anos? Não, eu pra mim, eu tenho vontade de vomitar. Ele é repugnante. E aí a gente vem... Agora, tem uma coisa que eu quero te perguntar, Isabel. Tem uma deputada que quer mudar a lei? Eu não sei o que é pior, né? Eu acho que todo mundo que votou numa criatura dessa, é isso que a gente fala aqui pra vocês sempre, a importância da política na vida das pessoas. Porque tem gente que fala, eu não me meto nisso, eu não gosto de política. A sua vida é regida pela política, quer você queira, quer você não queira, tá? Independente da sua vontade. Independente da sua vontade, né? E aí você vota numa pessoa que quer retroceder as leis. Uma deputada, e aí não é coisa nossa aqui do programa. Tá? É real, é uma deputada de extrema direita. Não é fake news. Procura aí no Google. E aí ela disse que o Léo Lins foi condenado, que piada no Brasil é crime, que absurdo. Ela realmente... É outra também que, sinceramente, eu se fosse eleitora, obviamente que eu não seria, por ela ser de extrema direita, estaria extremamente decepcionada nesse momento. É que eu falei que ela era uma anta, mas coitada da anta, né? Não, a anta é legal. A anta é legal, né? A anta é legal. Acho que não dá nem pra chamar de anta. Mas assim, eu vou falar o nome dela. Vou falar. Caroline de Toni. Eu sei PL. que é aquela catarinense, não é não? Ela quer flexibilizar. Gente, sabe que ela quer? Sabe qual a lei que ela quer flexibilizar? Qual? A lei do racismo, aquela de 89. Ela quer pena menor. Gente, a lei de racismo, ela é branca, tá, gente? Só para constar aqui. A lei de racismo, 7.716 de 89. Ela quer flexibilizar essa lei. Define crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Com certeza essa senhora não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é isso. Ela quer flexibilizar para o Léo Lins não pegar tanto tempo. Ai, coitadinho. E aí vai ser enviado para as comissões dentro da Câmara. Olha que legal. Sabe? Isso envergonha. E isso aí envergonha. vai lá nós de novo ir pra rua. É isso. Pra poder garantir uma lei. Aí eu vou te falar. De 89. Uma lei ou seja, de 89. Retroceder quantos anos? Aí vamos nós brigar e lutar e falar pra que aquelas pessoas que... E aí, gente, eu quero falar uma coisa aqui, Isabel, que a gente já falou outras vezes, até em épocas eleitorais. Cara, depois não adianta reclamar, sabe por quê, cara? É você que vota. É você que vai lá e vota nessas pessoas, entendeu? Ou seja, então depois você não pode vir reclamar.
tá na hora da gente botar a mão na consciência, minha amiga, tá certo? E ver quem que a gente coloca como deputado federal, como senador, como deputado estadual, como vereador, pessoas que fazem as leis da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você vai lá e vota em qualquer um porque você fala que todo mundo é farinha do mesmo saco. Não é. A pessoa que é eleita pelo povo, ela quer retroceder porque ela acha que é crime fazer piada no Brasil. Não, não é crime fazer piada no Brasil. O Brasil pode fazer piada. O humor faz parte da arte. O que não pode é humilhar as pessoas, fortalecer preconceitos. É isso que não se pode fazer. Porque dentro da arte desse rapaz não existe crítica social. Crítica social é outra coisa. Eu uso a minha arte para fazer uma crítica social, para falar que isso aí não pode acontecer mais. E aí, o que eu faço com isso? Quando eu faço a crítica social, eu vou estar entrando na cabeça das pessoas e vou estar falando assim, tá vendo? Você tem que pensar sobre esse assunto. Eu acho que ele falou, a defesa dele falou esse negócio de crítica social, Isabel, sabe por quê? Porque eles devem ter achado bonito. Falou assim, não, se eu falar que é crítica social, eles vão achar que o cara não sabe nem o que é crítica social. Não. Então, assim, e essa deputada, o que penso eu de pessoas de extrema-direita? Que elas querem mesmo manter a supremacia branca. Tá certo? Elas querem manter a supremacia da estética, que eles determinaram que aquela estética deveria ser assim. Eles querem manter, querem falar para quem você tem que transar, com quem você não tem que transar, com quem você tem que casar, com quem você não tem que casar, de que jeito você tem que ter filho, de que jeito você não tem que ter filho. Quer mandar em todo mundo. Esse tipo de gente, como essa deputada... Como se o jeito dela fosse o certo. Exatamente. Essa mulher é uma fascista, cara. Exatamente. E esse tipo de gente, como essa deputada do PL, de extrema-direita, é esse tipo de gente que fala que determinados corpos... Como diz a Érica Hilton, nossos, né? Como diz a Érica Hilton, como os nossos, corpos pretos, corpos que têm alguma deficiência. Corpos gordos. Corpos gordos, né? Pessoas que são trans, pessoas que são gays, lésbicas. É esse tipo de gente que fala que eu não posso ocupar determinado espaço. Sabe? E é por isso que toda essa população minoritária, vulnerável, tem que toda hora pra rua gritar e falar assim, eu existo. Nós existimos. E ter que toda hora estar lutando por direito. Apesar de você ter uma Constituição maravilhosa, leis são feitas, a mulher quer mudar uma lei de 89. Uma lei que fala de racismo, de discriminação, sabe? É isso que querem mudar. Então, assim, se você concorda com esse tipo de coisa, você continua votando nesse tipo de gente. Exatamente. Tudo bem, a gente vai fazer o quê, né, com você? Mas eu acho que a sociedade... acho não. Como diz um amigo meu, você não fala acho. Eu acredito... Eu acredito que a sociedade brasileira não deva retroceder. Sabe aquela coisa? Nenhum direito a menos? Todos nós temos direitos, então nenhum direito a menos. E o que fica de mensagem para mim aqui agora, Isabel, é o seguinte. Já falamos, eu acho que vale a pena repetir. Não quer ser preso? Cumpra a lei. Leia a Constituição e era isso, você não vai ser preso. Tá certo? E aí, se você acha, crítica social é uma palavra vazia, também faz uma pesquisazinha lá no Google e pergunta Vocês vão ver o que é crítica social. Tem gente que faz humor inteligente, é só procurar. Não, e outra coisa, bora estudar, né, gente? Esse rapaz podia aproveitar que agora ele vai ficar 8 anos preso, ele podia dar uma estudada, sabe? Preocupar mais com a qualificação dele. Que isso já é uma outra preocupação que tem aqui no Brasil, né? É que as pessoas cumpram suas penas, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, mas vamos... Porque deveria cumprir... E tudo relacionado a qualquer tipo de preconceito, as penas deveriam ser cumpridas. E serem aplicadas, obviamente. Claro. Mas, Isabel, vou falar pra você uma coisa. Mas você fala, hein, cara? Quem? Você. Eu falei só porque você é uma futura advogada, você estava super antenada nesse assunto hoje. Não é só sobre isso, cara. Amiga, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu sei que você vai acertar a resposta, mas eu vou fazer.
que seria? Eu acho que nós estamos falando de lei, certo? De Sim. cumprir a lei e tal. Tem um lugar que ensina, orienta, qualifica você com base em todas as nossas leis para fazer... Para você ter uma vida saudável, financeira saudável. Você tem que deixar eu terminar a pergunta. Mas eu sei qual é, já sei qual é. Tem que terminar. Eu estou aqui tentando fazer uma pergunta super legal sobre esse assunto e você já... Né? Eu sei de que você está falando. Você sabe? Sei. Se você quiser saber de todas as leis para abrir o seu negócio, aonde você vai? Entra no Sebrae. Só entrar no site do Sebrae, que eles estão ali com uma plataforma, né, que ensina tudo sobre o MEI, como você abrir o seu MEI, se você já é empreendedor, o que você vai fazer, como você tornar esse seu negócio saudável, precificar suas coisas, ter uma gestão de negócios, não é isso, Sandra? Sebrae é maravilhoso. Olha só, aí... Também tem uma coisa ali que é o seguinte, não importa, Isabel, que estágio do seu negócio esteja. Se você quer abrir um negócio, se você está começando agora, ou se você já começou e, tipo assim, não está dando muito certo, você está indo muito devagar, você queria que fosse mais rápido, não importa o estágio que esteja a tua empresa. Corre lá no Sebrae, www.sebrae.com.br/MEI, e você vai encontrar ali tudo que você precisa saber. Inclusive, para saber se você ainda é MEI, porque às vezes você já até ultrapassou aquele limite. Ah, ainda tem isso, gente. Se ultrapassou aquele limite de faturamento, então você precisa, com base na lei, mudar o estágio da sua empresa. Então você precisa procurar lá. E eu vou te falar, a gente já entrevistou aqui várias pessoas, isso foi sem combinar, tá? Várias pessoas que tiveram experiências positivas com o Sebrae. Verdade. Inclusive de iniciar negócio, de ter uma gestão, né, um plano de negócios, que as pessoas nem sabiam como fazer isso. E de organizar, ter toda essa organização. O negócio tem que ser organizado, né, gente? Para o pessoal não se perder. E o Sebrae sempre ajudou, né? Várias pessoas dando, assim, depoimentos muito positivos com relação ao Sebrae. É muito interessante, porque a gente fala assim, nós vamos falar do Sebrae no programa e tal. Não, mas eu já tenho... Exatamente. Eu já fiz tal coisa. Sempre alguém com uma experiência com o Sebrae. É muito, muito, muito interessante. E eu gosto disso, né, Isabel? Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, eles estão fazendo propaganda, então eu sou obrigado a falar bem. Olha, a gente poderia falar só um texto institucional, mas o que a gente fala aqui é porque está comprovado mesmo. Prática, coisa na prática. Não é, a gente não está fazendo fake news, né, Isabel? Não, a gente não faz isso. Amiga, deixa eu te falar, já passou a nossa 1 hora, hein? Mas você sabe que o assunto de hoje é um assunto que rende, né? É um assunto que rende porque quando você mexe com esse tipo de assunto, com essa questão que envolve liberdade de expressão, arte, essas coisas, é bem complicado. Mas eu acho que tudo é a questão do respeito que a gente sempre fala aqui. É do respeito mesmo. E as pessoas não devem aceitar, não. As coisas não, gente. E quando as pessoas querem desrespeitar e a gente não consegue convencer essas pessoas que o que ela está fazendo é errado... Vamos aos rigores da lei, né, amiga? Exatamente. Porque a lei existe aí mesmo, é para fazer com que a sociedade se equilibre aí e tenha uma convivência saudável entre as pessoas. E eu vou te falar, eu torço muito para que essas leis sejam cumpridas no Brasil. Porque é tão difícil, né, você ver esse tipo de gente que humilha, que inferioriza, ser realmente punido, né? E várias pessoas que cometeram crimes aí têm que ser punidas. E quando a gente vê uma juíza que... Estava até vendo um podcast e a pessoa utilizou a expressão corajosamente usou a lei, né? Até isso, né? Quer dizer, a pessoa usou a lei, a pessoa é corajosa. Você vê como que tem muita coisa são fora do lugar, as nuances, né, do Brasil, muita coisa fora do lugar. Ela só cumpriu a lei e ela está certíssima. E que essas leis sejam cumpridas para que os grupos ditos minoritários possam ter seus direitos preservados e o que já conquistou que não retroceda, né? Exatamente. E eu acho assim, eu também estava assistindo um podcast lá do Reinaldo Azevedo, lá no Flow, eu acho. Aí o Reinaldo Azevedo falou assim, não, se alguém quer contra o que a juíza fez, lê o processo.
É sobre isso. Leia o processo e veja aonde é que foi que ela errou e argumente. Olha, ela errou aqui, assim, 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 assim. Eu acho que essa deputada aí, inclusive, sabiamente, ela viu que a juíza cumpriu a lei e ela falou assim, o negócio é mudar a lei. O negócio é mudar a lei. É, isso aí. Né? Mas, amiga, nós estamos aqui para manter a nossa trincheira e nós vamos continuar isso, mantendo a nossa trincheira. As pessoas vão lutar por isso e essa lei também não vai ser mudada, não. Não é isso? Saúde, galera. Um beijo pra vocês, um abraço, obrigada pela participação de vocês aqui no Simples Assim Podcast. Beijo. Beijos.